Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre uma proteção de sobrecorrente de circuitos lineares chamada proteção foldback. Alguns vídeos atrás, no nosso curso sobre amplificadores de potência, eu publiquei um vídeo sobre proteção de sobrecorrente falando um pouco sobre as proteções mais comuns em amplificadores de áudio, amplificadores operacionais, que também servem, na verdade, para qualquer tipo de circuito de potência linear, que são a proteção grampeada, que é muito comum, e a proteção foldback. E alguns espectadores do canal tiveram dúvidas em como que a gente poderia projetar esse circuito. Então nesse vídeo aqui eu vou fazer um projeto de proteção foldback, a gente vai falar um pouco mais sobre ela, e eu vou testar isso no circuito linear CC, que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem como ela funciona e poderem fazer o projeto, beleza? Então eu acho que vai ser um vídeo bem interessante, fiquem até o final, a gente começa agora. Bom, pessoal, aqui é o professor Thiago do UFMG. A gente vai falar um pouco sobre proteção foldback de circuitos lineares, né? Primeira coisa que é importante a gente ter em mente é que quando a gente vai fazer circuito de potência, e quando eu falo potência, eu não estou falando de alta potência, porque aí a gente não usaria circuitos lineares, né? Mas alguns watts, 10 watts, alguma coisa desse tamanho, é muito importante a gente se preocupar em projetar nos nossos circuitos robustos a sobrecorrente e curto-circuito, porque são eventos que podem acontecer, principalmente quando a gente tem equipamentos que podem ser manipulados diretamente pelo usuário, né? E os componentes eletrônicos que a gente coloca dentro dos nossos circuitos não são projetados para lidar com qualquer nível de corrente e também com a elevação de temperatura que uma corrente mais elevada vai provocar. Então existem algumas técnicas que a gente pode utilizar para proteger circuitos contra sobrecorrente. A gente já falou sobre isso em um outro vídeo, né? Se vocês quiserem ver, vou deixar o link aqui na descrição para vocês acompanharem. Naquele vídeo eu falei sobre proteção de amplificadores, né? E essas técnicas são basicamente a gente utilizar circuitos com transistores para fazer essa proteção. Tem a proteção grampeada, que é uma proteção muito comum, que a gente falou naquele vídeo, e uma proteção muito interessante é a proteção foldback, que basicamente é um circuito que vai determinar um nível máximo de corrente onde o circuito pode conduzir, mas a partir do momento onde eu tento passar aquela corrente, ele vai reduzir a tensão de saída do circuito para proteger e ao mesmo tempo reduzir a corrente. Então ele segue uma inclinação negativa, onde a tensão cai e a corrente cai ao mesmo tempo, né? E consegue fazer essa proteção ao mesmo tempo que ela consegue reduzir a potência dissipada nos transistores de saída de um circuito linear. Coisa que a grampeada não faz. A grampeada, como o próprio nome diz, o que ela faz é, uma vez que eu atingir a corrente máxima, ela grampeia aquela corrente e aí eu posso chegar em curto-circuito com aquele nível de corrente pré-estabelecido. Isso faz com que a dissipação de potência seja muito grande. A foldback, ela garante uma dissipação em curto-circuito um pouco menor e ela é uma proteção bastante interessante. Bom, vamos tentar relembrar o que é essa proteção foldback e como que a gente pode projetá-la. Depois a gente vai lá na bancada fazer um teste real. Vamos embora? Bom, vamos falar então sobre a proteção foldback. Aqui eu tenho um exemplo de um sistema de saída CC, que fica mais fácil, né, para a gente estudar e entender o funcionamento desse circuito. Então, o que eu tenho aqui? Uma tensão de entrada VI, que vai acionar um transistor aqui, um transistor bipolar, pode ser um transistor Dalton, não importa muito, um transistor de potência. E o emissor desse transistor é conectado a uma carga, dando aqui a nossa saída, VO. Beleza? Bom, o que a gente sabe aqui é o seguinte, a tensão VO vai ser proporcional à tensão VI, né? Vai ter uma pequena queda de tensão VBE aqui, né? Entre os dois, né? Só que a corrente que a carga demanda é fornecida principalmente pelo transistor de potência. Então esse circuito aqui, que é um buffer de tensão, um seguidor de emissor, né, tem vários nomes, ele basicamente pega a tensão de entrada, carrega essa tensão de entrada para a saída de alguma forma, mas ele provê a corrente que a carga demanda sem que isso seja exigido do circuito que fornece a tensão. Então eu posso ter circuitos de baixa potência ali para trás e ainda assim alimentar cargas mais elevadas. Bom, o problema aqui é quando a gente tem uma carga se elevando, ou seja, essa resistência caindo. Por quê? Porque a corrente agora, essa corrente de saída, ela vai crescer demais, né? E pode exceder os limites de operação tanto do transistor de potência quanto da circuitaria que vem aqui para trás. E aí isso pode danificar o nosso circuito eletrônico. Para isso a gente usa as proteções de sobrecorrente. E uma dessas proteções é a proteção foldback. Como que ela é montada? Eu vou utilizar primeiramente um resistor shunt, um resistor RS aqui de baixo valor e é um resistor de potência para fazer o sensoramento da corrente que vai para a carga, tá? E aí em seguida eu vou colocar um circuito em paralelo com essa resistência shunt para poder tomar alguma ação quando a corrente se elevar acima de um patamar pré-definido.
Qual que é esse circuito? É esse aí que está em vermelho. Basicamente eu tenho um transistor de proteção, que é esse aqui. Não precisa ser um transistor de potência, pode ser um transistor de sinal, porque a corrente que ele vai lidar é muito baixinha. Um divisor de tensão aqui, para fazer uma compatibilização de tensão, né? E basicamente a ideia é o quê? Quando a corrente que vai passar pela carga, né, que também vai ser compartilhada pela resistência shunt, cresce, a tensão sobre essa resistência vai crescer proporcionalmente e em algum momento eu vou conseguir colocar 0,7 volts aqui na base emissora desse transistor de proteção. Neste momento, o que ele vai fazer? Ele vai conduzir e vai roubar a corrente da base do transistor de potência. Com isso, né, quando a carga começar a querer puxar mais corrente e o meu circuito de comando mandar mais corrente para o meu circuito, esse excedente vai ser roubado pelo circuito em vermelho, né, pelo meu circuito de proteção, impedindo que essa elevação de corrente chegue à carga. E com isso eu consigo fazer algum tipo de proteção. Bom, e como é que a gente calcula o momento no qual essa proteção ocorre? Bem, para isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar algumas informações. Primeiro, a corrente de carga, IO. Depois, a tensão de carga, VO. E eu vou dar um nome a este nó aqui, ó, que eu estou circulando, de VA. Beleza? Só por uma questão mesmo de nomenclatura, tá? O que eu quero saber? Eu quero saber o quanto que vale, no final das contas, a tensão VBE. Porque eu sei que quando ela chegar a 0,7 volts é quando esse transistor começa a conduzir. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos equacionar a tensão VA. De uma forma simples, eu vou assumir o seguinte. Eu vou assumir que a resistência shunt tem um valor muito baixo em relação a esse divisor formado por R1 e R2. De forma que a corrente que esse divisor consome, eu vou desprezar. Se eu fizer isso, eu posso calcular a tensão VA como sendo simplesmente a tensão de saída, mais a queda de tensão no resistor shunt, que é basicamente a resistência shunt vezes a corrente de carga. Aí, ó, beleza? Tá. E agora eu quero saber quem que é VBE. Eu sei uma coisa, eu sei que a tensão de emissor do transistor de proteção está diretamente conectada à tensão de saída, beleza? Já a tensão de base, né, ela vai ser a tensão VA multiplicada pelo divisor de tensão formado por R1 e R2. E aí, de novo, eu estou fazendo uma consideração importante. Eu estou considerando que a corrente de base do meu transistor de proteção é muito pequena. E, na verdade, ela vai ser muito pequena mesmo. Então, eu estou fazendo uma simplificação aqui, tá, gente? Então, essa tensão vai ser VA vezes R2 sobre R1 mais R2, que é o ganho do divisor de tensão. E por uma questão mesmo de simplicidade, vou chamar isso aqui de K. Ou seja, VB vai ser igual a VA vezes K. Beleza? Bom, e aí eu posso escrever o quê? Eu posso escrever que VBE, que é VB menos VE, vai ser igual a VA, que no final das contas é VO mais RS e O, vezes K, que é o ganho do divisor de tensão, menos VO. Beleza? E para fazer o projeto agora, eu tenho que saber quando que essa equação é igual a 0,7. Agora uma coisa interessante, se eu manipular essa expressão e expressar a corrente de saída, IO, eu vou encontrar o quê? Vou encontrar essa expressão. Percebam o seguinte, que uma vez definido o meu circuito, K é um valor constante, RS é um valor constante, né? E assim, a corrente IO ela é proporcional à tensão VO. E o que isso significa? Significa que a partir do momento que o meu circuito começa a funcionar, eu vou ter uma proporcionalidade entre tensão e corrente. Como é que a gente representa isso? A gente pode representar numa curva com uma característica de transferência. Olha só, vai existir uma corrente máxima, Imax aqui, né, para uma determinada tensão, Vmax, que é um fator de projeto, uma tensão máxima do meu circuito está funcionando, e eu quero saber até qual corrente que ele pode conduzir. Neste momento, esse circuito aqui é basicamente uma fonte de tensão, né, porque eu estou usando um buffer ali, como a gente já comentou. A partir do momento que meu circuito de proteção começa a atuar, acontece uma coisa curiosa. Acontece que eu tenho uma limitação de corrente, aqui em IO máximo, né, que é projetada a partir dessa equação. Só que se eu continuar aumentando a carga, ou seja, eu continuar reduzindo a resistência de carga e querendo puxar mais corrente, meu circuito começa a fazer uma coisa engraçada, que é a tensão começa a cair e, consequentemente, a corrente começa a cair. E aí eu vou ter uma dobra, que é o chamado foldback. Foldback é uma dobra para trás. Então, meu circuito começa a ter uma tensão que cai e uma corrente que cai, até chegar num ponto que é a corrente de curto-circuito.
E a corrente de curto-circuito é exatamente a corrente vista por essa equação quando o VO bate em zero, ou seja, 0,7 dividido por KRS, né? Então percebam que eu tenho dois valores de corrente, uma corrente IO máximo aqui em cima, né? E uma corrente de curto-circuito. E aí eu vou ter essa característica estranha, né, do foldback, beleza? Bom, se você der uma olhada agora nessa equação, vocês vão perceber que existem 4 variáveis que eu tenho que levar em consideração no projeto desse tipo de proteção. A primeira é qual o nível de tensão que eu quero definir para que a minha proteção ocorra. A proteção vai ocorrer em qualquer nível de tensão? Vai, mas como eu tenho uma curva linear que relaciona a tensão e a corrente durante a minha proteção, se eu quiser determinar um nível específico de corrente de proteção, eu também tenho que determinar um nível específico de tensão, beleza? E uma vez definido esse nível de tensão, eu também tenho que definir qual que é o nível de corrente máximo a partir do qual a minha proteção vai atuar, beleza? Então eu tenho essas duas variáveis, que é a tensão específica na qual eu quero que o meu circuito atue e qual que vai ser a corrente naquela tensão. O que vai acontecer se a minha tensão for mais baixa? A minha corrente de proteção vai mudar por causa dessa inclinação que a curva foldback nos dá. Beleza? Bom, quais são os outros dois parâmetros? O resistor shunt, o resistor que eu utilizo para fazer a medição de corrente, que é um resistor de potência, né, que eu chamei de RS, e também o fator K, que é o ganho do divisor de tensão do foldback. Beleza? A questão é que essas 4 variáveis, elas não são linearmente independentes, ou seja, eu não posso escolher qualquer tensão, qualquer corrente, qualquer resistência shunt e qualquer divisor de tensão. Existe uma relação entre elas que tem que ser respeitada. Quais são as restrições que eu tenho? A principal restrição é que o fator K tem que ser menor do que 1, porque é um divisor de tensão. Isso significa que o divisor de tensão consegue abaixar a tensão de saída em relação à entrada, mas ele não consegue elevar. Ou seja, o K tem que ser menor do que 1 sempre. Beleza? E isso faz com que exista uma combinação das outras 3 variáveis específica. Eu não posso sair botando qualquer valor. Beleza? Bom, então a gente vai fazer um exemplo de projeto. A gente vai montar esse circuito que está aparecendo aí para vocês, onde eu vou tentar proteger esse circuito contra a sobrecorrente. E agora, quais são as minhas restrições? Eu estou limitado ao que eu encontro aqui no meu laboratório. Por exemplo, eu tenho um resistor shunt de 1 ohm de potência, eu não tenho resistores menores aqui no laboratório, então esse vai ser meu resistor shunt, beleza? E aí eu vou tentar projetar esse circuito para uma tensão de 10 volts, beleza? E aí nós vamos ver pela matemática quais são as outras restrições que vão aparecer e a gente vai determinar qual que é o valor do K e da corrente máxima a partir dessas restrições. Vamos lá? Então, para fazer o projeto, eu tenho que pegar essa equação genérica aqui, né? Eu não tenho uma especificação para este exemplo para corrente curto-circuito, então eu não vou usar aquela expressão. E eu vou fazer o seguinte, eu quero uma tensão de saída igual a 10 volts, como a gente já comentou, e eu só tenho um resistor shunt de 1 ohm, no caso 1 ohm, 5 watts, beleza? A questão da potência é importante na hora de especificar esse componente, mas para a conta aqui não faz muita diferença. Então agora eu vou manipular essa expressão e colocar o fator K em evidência. Beleza, tá aí, né? Agora uma coisa interessante. A gente já comentou que como K é o ganho do divisor de tensão, ou seja, K é igual a R2 sobre R1 mais R2, né? Eu sei que K tem que ser menor do que 1 sempre, porque o divisor de tensão não tem capacidade de elevar a tensão, só reduzi-la. Né? E se eu olhar agora essa expressão, vem uma coisa importante. Para que K seja menor do que 1, eu tenho que RSO tem que ser maior do que 0,7. Então isso aqui é uma restrição importante que eu tenho que respeitar neste projeto, beleza? Então vamos lá. Eu sei que RS é igual a 1 ohm, neste exemplo. Então significa o quê? Significa que IO, né, usando essa expressão, tem que ser maior do que 0,7 amperes, porque o RS é igual a 1. Né? Então, na hora de escolher qual que é a minha corrente máxima de proteção para uma tensão de 10 volts, eu tenho que levar em consideração isso. Né? E aí eu vou fazer o seguinte, né? Uma questão arbitrária mesmo, eu vou escolher IO máximo como sendo 1,5 ampere, beleza? Vou começar meu cálculo usando isso aí, 1,5 ampere. Então já sei que a minha tensão de proteção é 10 volts, que para essa tensão eu vou ter uma corrente de proteção de 1,5 ampere, né, como desejado. O meu RS é igual a 1 ohm, que era o que eu tinha, falta agora calcular quem é o K. E se eu jogar agora nesta expressão aqui, eu vou encontrar o quê? Que K vai ter que ser igual a 10 mais 0,7, ou seja, 10,7 aqui em cima, e aqui embaixo 10 mais 1 vezes 1,5, ou seja, 11,5.
Isso aqui nos dá 0,93. Beleza? Então, esse é o nosso K. Tá, e aí? Agora eu posso usar a expressão do divisor de tensão para tentar encontrar o valor desses resistores. Beleza? Então vamos lá. Bom, o divisor de tensão é R2 sobre R1 mais R2. Isso tem que ser igual a 0,93. Beleza? Se eu manipular essa expressão, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar aqui R2 tem que ser igual a R1 mais R2 vezes 0,93. Né? Manipulando mais um pouquinho, eu vou encontrar aqui R2, 1 menos 0,93, tem que ser igual a 0,93 vezes R1. E aí, chegamos à conclusão que R2 tem que ser igual a 0,93 dividido por 1 menos 0,93 vezes R1. E se a gente manipular mais um pouquinho, a gente encontra então que R2 tem que ser igual a 13,3 vezes o valor de R1. Óbvio que isso gera um problema porque eu tenho que casar esses dois resistores com valores comerciais. Uma combinação que chega bem próximo é o seguinte: se eu fizer R1 igual a 1,2 kΩ e calcular o R2, eu vou encontrar um R2 de 15,96K. Beleza, né? Não temos esse valor na série E12 dos resistores, né? Mas a gente tem 15K, que é bem próximo, beleza? Então esses aqui seriam os meus resistores. Óbvio que isso vai alterar um pouquinho o meu projeto original, porque agora o meu K real ele tem outro valor, que é 0,926. E se eu agora usar essa expressão para calcular o novo valor de Ió, eu vou encontrar o quê? Vou encontrar um Ió máximo de 1,57 amperes. Nossa, Thiago, mas ficou muito próximo, né? Tá legal. Tem umas questões que são importantes para a gente chamar a atenção, que é o seguinte: a gente considerou que a tensão de VBE do transistor é 0,7. Na prática, né, o nosso transistor ele tem um comportamento que é formado a partir de um joelho de condução, né? Essa aqui é a corrente e essa aqui é a tensão VBE. Né? Então, na verdade, vai ter uma variação aqui em relação a essa consideração simplificada, que vai fazer com que a corrente máxima na prática esteja próxima disso aqui. Mas não vai ser tão preciso assim, né? Pode ser que ela seja um pouco maior ou um pouco menor, dependendo das condições. Isso é importante a gente ter em mente, que essa proteção, infelizmente, ela não vai nos dar muita precisão, a não ser que a gente faça essa calibragem meio que na prática, ali manual, né? Tentando selecionar componentes de forma adequada e tudo mais. Beleza? Mas é basicamente isso. Bom, então feito esse projeto, vamos lá para a bancada e ver como é que esse circuito funciona. Então tá aqui o nosso circuito, né? Aqui nós temos um amplificador operacional na configuração buffer, só para a gente poder carregar o sinal de tensão que vem aqui desse terminal até o nosso circuito de saída e fazer uma realimentaçãozinha para manter a saída estável, né? Aqui está o nosso transistor de potência conectado aqui nesse dissipador. O dissipador está bem exagerado, mas é o que a gente tinha aqui no laboratório. Obviamente pode ser bem menor do que isso, mas precisa de algum dissipador. O que eu tinha é esse, eu vou usar ele mesmo, né? Aqui nós temos o nosso transistor de proteção, é um BC547 tradicional, né? Os resistores para fazer o divisor de tensão do foldback estão aqui, como calculado. O nosso resistor shunt, aqui eu tenho um resistor de potência de 5 watts, 1 ohm, também era o que eu tinha disponível aqui no laboratório. E é isso. Então eu estou alimentando esse circuito aqui com uma tensão de 20 volts, mais ou menos, né? E estou utilizando esse resistor aqui, um potenciômetro de potência de 100 watts, como carga para poder variar a carga do nosso circuito e ver se a proteção foldback vai funcionar legal. Beleza? Então eu coloquei aqui a medição da saída do nosso circuito no osciloscópio, para a gente poder acompanhar. É interessante a gente ver ao mesmo tempo o osciloscópio funcionando e também a medição de corrente que vai aparecer aqui, para a gente ver como esse circuito vai funcionar. Então eu vou colocar aqui uma tensão de 10 volts no nosso circuito. Observem que eu estou utilizando mais o osciloscópio como medição do que esse número aqui. Aqui nós estamos com 10 volts, ali está com 9,4, né? Mas já é algum patamar para a gente poder acompanhar. O que eu vou fazer agora? Eu vou mexer no meu potenciômetro, vocês vão ver que a corrente começa a aumentar. Mas se vocês olharem agora para essa tela, vocês vão ver que a tensão não vai variar. E eu vou aumentar a minha corrente do meu circuito até chegar mais ou menos ali na corrente programada para que esse circuito comece a funcionar. Vamos ver quando que a tensão na saída vai começar a cair. 1 ampere não aconteceu nada ainda. Agora começou a aparecer alguma coisa em torno de 1,7 amperes ali. E daí para frente vocês podem ver que a tensão aqui, ó, começa a cair.
beleza? Agora, uma coisa que talvez vocês não tenham observado, então vamos voltar aqui. Então, olha só, enquanto eu estou aumentando a minha carga, que significa reduzindo a resistência de carga, né? Carga é um parâmetro relativo à potência, né? A minha corrente de carga vai aumentando, né? Agora, na hora que a gente atinge o patamar de proteção, que aqui está em torno de 1,7 amperes, mais ou menos, vocês vão ver que a tensão começa a cair, mas a corrente não fica constante, ela também cai. Então, olha só, eu protejo ali em torno de 1,7 e à medida que a tensão está caindo, a corrente cai também. Até chegar um momento onde a tensão na saída vai praticamente para zero e a corrente fica grampeada lá em torno de 1 ampere. Então, essa é exatamente a curva do foldback, né? Ele tem uma proteção numa corrente mais alta, mas à medida que a resistência de carga fica menor, a corrente cai também até uma corrente de curto-circuito, que nesse caso está em torno ali de 1 ampere. Beleza? Então é isso, gente. A proteção foldback tem um circuito que a gente pode utilizar para proteger circuitos lineares contra sobrecorrente e curtos-circuitos, né? Normalmente ele é projetado para a gente ter uma corrente máxima na partir da qual a gente começa a proteger o nosso circuito, mas se a gente for aumentando a carga, ou seja, reduzindo a resistência conectada na saída do circuito, tanto a tensão quanto a corrente começam a cair, né? Enquanto que uma proteção grampeada tradicional, o que ela faz é manter a corrente constante, né? No final das contas, né, neste caso, a proteção foldback vai nos dar um pouco mais de alívio térmico, porque à medida que a corrente cai, a potência dissipada nos nossos transistores diminui, o que facilita um pouco o projeto térmico desses circuitos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like, que ajuda demais na divulgação do nosso vídeo, do nosso canal. Se inscreva no canal Eletrônica Geral para mais informação sobre eletrônica e eletrônica de potência. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!